Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é mais um Papo TN, começando na sua tarde de domingo, aqui através do site TN Online, das nossas redes sociais e também do nosso canal no YouTube. Hoje eu estou recebendo aqui no Papo TN o Marcelo Emídio, ele que é da ONG Arte e Vida de Arapongas e que tem assim um trabalho fantástico feito ali na cidade, na região. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória que já dura alguns anos, não vamos revelar quantos. É verdade, vamos deixar nos bastidores o período aqui, né? Eu estava dizendo aqui pro Marcelo que, olha, eu conheço o Marcelo já faz alguns anos e desde que eu o conheço, ele já está à frente desse trabalho da ONG Arte e Vida. Então, assim, eu acho que falar da sua vida e falar da ONG, as coisas meio que se confundem, né, Marcelo? Seja bem-vindo ao Papo Justamente. Agradeço pela oportunidade, Aline, né? A gente já tem uma longa data, né, de contato, de troca aí de informações, né, levando sempre o melhor para a comunidade, né, dos nossos trabalhos. Então, novamente, né, participando aqui nesse espaço da tribuna, eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui no papo. Eu quero que você comece a me falar quando que a ONG entrou na sua vida ou quando que você entrou na vida da ONG, como que foi esse início de trajetória? Isso, a ONG Arte e Vida, que hoje tem esse nome, mas lá atrás tinha uma outra denominação, ela foi fundada oficialmente no ano de 2005, mas a gente, né, começou o trabalho um pouquinho antes, sem ainda ter uma formação jurídica, né, do trabalho. Então a gente começou o trabalho ali por volta de 2003, né, 2004, e 2005 foi um marco legal, né, institucional da Arte e Vida. E começou também, Aline, na verdade, provocado, né, por um sentimento do meu trabalho, né, que eu ia trabalhar lá na Zona Sul, no postinho de saúde, e via toda, né, aquela situação da região, toda a situação que é precária e que em muitas coisas ainda continua sendo, sim, né, sim. O Palmares, ali em Arapongas. De saúde. Isso, na época eu trabalhava na farmácia, né, como atendente de farmácia. Entendi. Hoje eu, né, estou também na área da saúde, sou biomédico, né, pós-graduado e tudo mais, mas na época eu ainda tinha um cargo de nível médio, mas percebendo aquela falta, então, de cultura, né, de algo que pudesse ser atrativo para a comunidade, a princípio no momento específico da Zona Sul de Arapongas, né, a região do Palmares e todos os conjuntos ali, foi onde nasceu a ideia do projeto. Certo. Né. A princípio ele começou com a opção para a comunidade apenas de final de semana, até porque nós contávamos ali com voluntariado, então as oficinas aconteciam na Escola Maria Ercília, aos sábados. Geralmente oficinas culturais, dança. Isso. Na época tinha pintura em tela, que era muito em alta, né, esse tipo de arte, então pintura em tela, em tecido. Na época tinha o street também, né, que estava bem em alta, né, na área da dança. Então a gente usava ali o espaço do colégio cedido, gentilmente, na época pela diretora Cleusa, e fazia esse trabalho então na comunidade da Zona Sul. Conforme a comunidade foi correspondendo com esse trabalho que, como eu disse, né, funcionavam apenas aos sábados, aos finais de semana, então a gente foi ampliando ali, saindo da escola, indo para 2 casas ainda na região, e daí o projeto foi tomando corpo. E como que foi para você ver o crescimento, assim, esse engajamento da comunidade? Quanto que você se tocou e falou assim, opa, isso aqui precisa ser maior, eu preciso ampliar esses horizontes. Quando que foi esse clique? Então, na verdade, eu não me recordo de uma data específica, né? Eu acho que assim, até Mas em que momento? Isso, quando a gente passou, então, da escola para 2 casas, né? Que uma ficava lá na Fuxu Serrano, no Alto da Boa Vista, e a outra na Formigueiro Estrelado, no Padre Bernardo. Então, quando a comunidade começou a cobrar mais oficinas, né, a comunidade começou a cobrar mais ação, que não fosse só de sábado, mas sim de semana, né? Então, acho que nesse momento ali que a gente teve, né, nós temos que avançar e tentar corresponder com a comunidade, né? Sim. Tanto é verdade que a gente foi atrás de um espaço maior, porque as 2 casas que a gente tinha na época também não comportavam. Olha, né? Só. Eram casas... Isso em pouco tempo, né? Cresceu muito. Em 2 anos ali, digamos. Sim. Então, lá para 2007. E a gente foi atrás de um espaço público na região, né? Que a gente não conseguiu, obviamente. E que daí, depois de lá, a gente acabou vindo para o centro da cidade, lá na Vila São João, que acho que é o espaço que você chegou a conhecer. Foi, eu estive lá, Sobrado, conheci, né? Conheci, vocês estavam acho que montando uma sala de balé, né, colocando os espelhos. Cheguei a conversar com alguns professores
voluntários na época, e já naquela época eu achei fantástico, né? Porque vocês já atendiam muitas crianças naquele Sim, tempo. justamente. Então, como na Zona Sul não tinha espaço, a gente precisou realmente sair dali, ir para esse sobrado no centro. E claro, daí indo para o centro a gente acabou atendendo toda a cidade, não só mais a Zona Sul, né? Mas atendendo toda a cidade. A ideia era ficar na Zona Sul, né? Tem um espaço, como eu falei, mas até hoje não tem, não foi possível. A gente sempre teve, com exceção de 2 anos aí, a gente sempre pagou aluguel, né? Então a gente sempre procurava imóveis que atendesse, de certa forma, a nossa necessidade, mas sempre sonhando com uma sede, né? Que depois a gente pode falar daqui a pouquinho, que veio há 2 anos atrás. Sim. E como que foi juntar esses profissionais, e você falou de pagar aluguel, como que foi esse início, né, de conseguir esses espaços, conseguir pagar as contas desse espaço para poder receber essa comunidade, porque essas pessoas são atendidas de forma gratuita, né? Isso, justamente. Como que isso começou? Como que vocês começaram a ter condições de manter o espaço para receber essas pessoas? Isso, no início, como eu falei, era um trabalho voluntariado de todos, né, daqueles que eu posso contribuir, né, posso me doar um tempo da minha área profissional, daquilo que eu sei fazer na área da artística, né, da cultura, e então era voluntariado e da nossa parte também. Num segundo momento, a gente começou daí a passar o chapéu, literalmente, né, nas empresas, pedir ajuda. Eu me recordo que a Ara Ovos fornecia pra gente ovos, doava ovos, e a gente saía vendendo ovos, né, para poder, o dinheiro do ovo ajudar, não era muito, mas ajudava, né, a compor o valor que a gente precisava para aluguel, para água, para luz, para telefone, né, as despesas básicas que a gente tinha. E depois a gente conseguiu avançar um pouquinho, né, mais, que foi a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Então, por conta daí da Lei Rouanet, a gente tem aí diversas empresas que fazem, né, o aporte na lei. Então, a gente conseguiu lá atrás vir com a lei e trazer isso para o dia a dia. Daí sim, pensar na valorização do profissional, poder contratar, poder ter uma equipe, né? Porque, claro, você como voluntariado, você tem a sua limitação de tempo, né? Você não vai dispor de um tempo tão grande assim. Agora, a partir do momento que você é contratado, daí já é diferente a situação, né? Você é contratado para executar aquele serviço. Tá lá, tem que, né, cumprir justamente, horário, tudo certinho. Então, hoje o que mantém a gente são essas doações que vêm da lei de incentivo à cultura e que muito nos ajudam. E é importante, você tocou num ponto assim muito importante, porque a Lei Rouanet, ela é tão pouco conhecida e tão mal falada, justamente, infelizmente, no nosso país. Então, muitas pessoas não têm ideia da quantidade de pessoas que são ajudadas nesse país por conta de trabalhos como este que nós estamos falando hoje, que é a ONG Arte Vida, que são quase que 100% financiadas pela lei, né? E que, assim, você precisa demonstrar uma transparência muito grande nos gastos, você tem que apresentar a documentação de cada centavo que é utilizado. Então, assim, é uma lei muito importante para a cultura em geral, para esses trabalhos, né, que levam cultura para as comunidades, e você precisa mostrar o quanto você é correto com esse dinheiro que é aplicado, né? Então, ela é extremamente importante para o Brasil. Sim, fomenta, né, toda a cadeia produtiva da área da cultura, né, na área das artes, e os projetos que estão, né, inseridos com essa temática de trabalho, que é o nosso caso e tantos outros Brasil afora. Eu tive mês passado, agora a gente foi convidado a fazer parte da Rede Brasileira de Projetos Sociais pela Música, né? E do Sul, por enquanto, nós somos o único projeto que faz parte dessa rede brasileira. Legal. E eu tive no Rio de Janeiro discutindo essa temática mês passado, fiquei uma semana no Rio de Janeiro, junto com uma ONG que está financiando essa pesquisa desses projetos que são envolvidos, que é a Agrigento, uma ONG de Londres, e lá eu pude ver diversos projetos que também se utilizam da Lei Rouanet, né? Então eu tive no projeto lá em Xerém, na cidade de Xerém, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um projeto desenvolvido no Instituto Zeca Pagodinho, né? Então eu tive lá conhecendo o trabalho deles. Eu tive na Orquestra da Grota, que também fica na região metropolitana de Rio de Janeiro. Na verdade, ela fica em Niterói, né, na região periférica de Niterói, então tive lá também. Na Escola de Música da Rocinha, que já são nossos parceiros, aí, nossos amigos. Tive também no Morro da Santa Marta, né, conhecendo a comunidade do Espanta, lá do Morro da Santa Marta, inclusive subi, né, na comunidade, né, enfim, então todos esses projetos que eu citei e outros sobrevivem da lei de incentivo, né, e tiram crianças da rua, né, de toda essa parte ociosidade que eles possam estar vivendo, né. Exatamente. E você falou dessa sua ida ao Rio de Janeiro, conhecendo, né, trocando essas ideias, essas informações
com outras ONGs que realizam trabalhos parecidos. E a ONG Arte Vida, ela tem parcerias já bastante fomentadas, assim, bastante sedimentadas com outras ONGs muito importantes de nível nacional, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que essas parcerias começaram a surgir com a ONG Arte Vida em Arapongas. Isso, então, uma das parcerias principais, são duas, na verdade, né, que nós temos, que uma delas, eu já disse, é a Escola de Música da Rocinha. Então, ela surgiu de um convite até pela Ação da Cidadania, lá em 2018, que nós tivemos no Rio para uma apresentação, e nós não tínhamos condição de, num primeiro momento, locar um ônibus, né, com bagageiro. Só abrir um parênteses aqui, a Ação da Cidadania, que é parceira da ONG Arte Vida, é a ONG que começou com o Betinho, né, de combate à fome. Isso, lá em 93. Exatamente, justamente. então ela segue aí, né, o trabalho Brasil afora e é uma das parceiras do Arte Vida. Né? Isso, na verdade a Arte Vida é um comitê da ação da cidadania no estado do Paraná. Olha só que bacana. Né? Então nós temos essa, né, prerrogativa, né, da chancela pela coordenação nacional de estar no estado do Paraná. E distribuição de alimentos, de cestas básicas. Depois a gente chega nessa parte. Vamos lá. Então, nós íamos para esse evento lá, tínhamos essa agenda para cumprir lá no Rio de Janeiro, numa apresentação, dentro de um fórum da ação da cidadania que ia discutir a fome e tudo mais. E nós não tínhamos como ir. Como eu estava dizendo, né, a gente tinha a possibilidade de estar indo com um micro-ônibus, né, sem bagageiro. Sim. Então, começou ali uma série de contatos, né? E eu lembrei, eu tenho um amigo, o Lúcio e a Késia, que eram aqui de Apucarana, inclusive. Eles moram, na verdade, estão no Rio, moram em Búzios. E eu liguei, falei, olha, a gente está indo assim, assim, assado, com micro-ônibus, né? Com todo o pessoal, e a gente está muito preocupado. Ela falou, pô, eu tenho um amigo aqui que é de uma orquestra do Rio, que talvez possa ajudar vocês em alguma coisa, enfim. Então daí começou esse contato, no primeiro momento, que a gente precisava de alguns instrumentos para não precisar levar os nossos, por não ter bagageiro no micro-ônibus. Essa pessoa, que é o Rodrigo Belchior, que é o maestro da Escola de Música da Rocinha, prontamente já me atendeu, já, né, foi solidário com a nossa ida para lá de ônibus. A gente conseguiu, no final das contas, daí ter o ônibus, né, com bagageiro, então a gente conseguiu levar todos os nossos instrumentos, não precisamos emprestar da orquestra, da Rocinha, mas daí ficou o convite. Ah, não, então vem aqui para conhecer. Vamos trocar uma ideia. Isso, então foi muito bacana, nós fizemos um concerto lá na Rocinha, a Rocinha fez um concerto pra gente, que legal. Né, rolou ali um café, um network ali, e daí nos 2 anos seguintes a Rocinha veio para cá, né, para participar com a gente, conhecer o projeto, tocar com a gente no Festival de Música de Londrina. Sim. E ano passado nós estivemos lá novamente, né? Pena que a gente não conseguiu fazer muita coisa por conta da pandemia, né? A orquestra teve alguns concertos que foram realizados no Rio de Janeiro, então no Aquarrio, no Museu da Manhã, no Bioparque e no Cristo, né, que foi a cereja do bolo. Foi o ápice, muito bacana. Você sabe que não é fácil tocar no Cristo, né? A gente passou por todo o crivo ali do santuário do Cristo Redentor, tem que ter a autorização deles, então não é só chegar lá e tocar. Tem que ser trabalho sério, tem que ser trabalho com chancela, justamente. Não é qualquer... visitar você vai, você compra o ingresso, você sobe lá e tá tudo certo. Mas tocar no Cristo não, né? Qualquer evento que você tem ali para realizar no Cristo, né? Você tem que pagar ali royalties, enfim, é uma série de coisas e a gente conseguiu isso gratuitamente, né? Por esse entendimento que você falou que o santuário teve, né? E nós conseguimos ir para lá. Então, nasceu essa parceria com a Rocinha, gravamos um DVD juntos em 2019. Ano que vem acho que eles voltam para cá novamente. Então a gente tem essa parceria muito sólida, né? De troca de informação, de troca de experiências que a gente tem aqui e que eles não têm lá, as dificuldades que eles têm aqui, que nós temos aqui, que eles não têm lá e vice-versa, né? Então a gente acaba se ajudando muito nesse sentido, né? Entendi. E fora então a Rocinha, a gente também tem uma parceria com o Dr. Pitágoras Gonçalves, que é araponguense, mora nos Estados Unidos hoje, é um maestro, né, renomado na música, doutor em música, e nós fizemos também uma apresentação com ele, com a Rocinha. Então, ele ensaiando de lá, a Rocinha no Rio, e a gente aqui, depois juntou todo mundo. Meu Deus! Né? Então foi assim, fantástico, né? Ele tocando piano, então foi muito bacana. São 2 parcerias que a gente guarda aí para sempre, troca sempre muita informação, muito contato, porque são parcerias que fortalecem o trabalho da gente e simultâneo deles também. Né? Com certeza. Bom, a ONG Arte Vida, então, ela nasceu com essa questão cultural, né, de levar arte, de levar dança, música, pintura, enfim. Mas eu imagino, vou falar aqui o que eu penso, tá? Eu imagino que no decorrer dessa caminhada, vocês perceberam
que essas pessoas que vinham para receber essas aulas, essas famílias, essas crianças, enfim, esses adolescentes, eles tinham problemas maiores, né? Muitos deles, às vezes, não tinham o que comer em casa, né? E aí entrou um outro trabalho social também, que é de ajudar essas famílias. Fala pra gente um pouco sobre esse trabalho. Isso, nós temos esse trabalho social, né, que tem essa parceria muito forte com a Ação da Cidadania, né, então no fornecimento aí de cestas básicas, que a princípio eram feitas as doações, né, na campanha do Natal Sem Fome, que, né, muitos devem ter visto aqui, porém, por conta da pandemia, então desde 2019, ali 2020, finalzinho de 2019 e 2020, a gente já tem algo mais recorrente por conta da pandemia, né, onde a gente tem a questão da fome mais assim, aflorada, né. Mas a gente, para além dos nossos atendidos ali, dos nossos beneficiários que a gente chama, a gente também atende a comunidade. Né? Então, nesse tempo todo aí de 2019, 20, 21, 22, foram mais de 15 mil cestas básicas, né, fornecidas para a comunidade, para os nossos beneficiários. Nós estamos num processo da distribuição agora de Vale Gás. Né? Então, nós temos aí um quantitativo de mais de... Na verdade, são... botijões distribuídos a cada 2 meses, são 1.084 botijão a cada 2 meses, então no final a gente vai sair com um saldo aí de quase próximo de 10 mil botijões distribuídos também na região, só em Araponga 686, e depois os demais em outras cidades como Londrina, Ibiporã e Jataizinho. Tivemos um vale alimentação muito importante que chegou no ano passado também, que a gente conseguiu atender com um cartão alimentação de R$100, famílias de Arapongas e uma maior quantidade de famílias de Londrina. Olha que bacana. Uma doação da Nestlé, que chegou agora mês passado, em torno de R$70 mil, em produtos da Nestlé, que vieram para a gente poder também distribuir para a comunidade. Então, leite, molico, enfim, uma série de coisas da Nestlé aí, de produtos da Nestlé. E a gente tem esse papel. Então, além de fomentar a cultura de fazer arte, a gente tem esse papel social muito forte, né? Porque é importante, né? Porque eu imagino realmente que quando essas pessoas começaram a chegar, você começou a enxergar problemas muito mais além. Sim, né? Justamente. E a gente tem, falando ainda na área social e passando, né, por uma outra área muito sensível, que é a parte da psicologia, né? Então, com o advento aí da pandemia, a gente tem várias situações, né, que a gente teve que, inclusive, fazer um trabalho também na área da psicologia, né, onde a gente percebeu, assim, uma maior quantidade de beneficiários, de crianças, adolescentes e jovens com TDAH, né, com, enfim, anorexia, sofrendo bullying, em todo desdobramento que isso, né, acaba acarretando no aprendizado, a questão também do autismo, né, que a gente está percebendo muito em alta, enfim, então a gente tem que, né, tatear, tem que caminhar por todas essas áreas, né, ainda que não é a nossa área, né, de atuação. Mas tentar dar o maior suporte possível. Isso, com os parceiros que a gente consegue, né, entendendo que também é um processo e faz parte. Sim. Né, e eu não tenho como, né, fazer de conta que eu não estou vendo, né, aquela criança, aquele adolescente. É claro, não é todo mundo, mas é uma boa parte, né? Hoje nós estamos atendendo 450. É isso que eu ia te perguntar. Né, então é uma boa parte. São crianças e adolescentes? Qual a faixa etária? Isso, a partir de 5 anos, né? E nós temos até 99, que a gente brinca, que nós temos aí, começou esse ano, o alongamento para adultos, né? Para idosos, né? Melhor dizendo. Então nós temos lá uma turma de idosos, né? Vários idosos fazendo aula, né? Em diversos horários ali, em diversas turmas, melhor dizendo. Então a gente tem de 5 a 99. Entendi. Né? A gente passa por todas essas idades e tentando fazer o melhor que a gente pode, né? Quais são os atendimentos, os principais atendimentos que a ONG oferece hoje? Dança, música? O que, Isso, que nós tem temos lá? na área, então, da música, apenas a música instrumental, por conta do foco na orquestra, né? Os instrumentos de orquestra. Daí a parte da dança, né? Que a gente tem lá o street, né? Também o balé, o GR, né? Ginástica rítmica, o karatê, né? Inclusive tivemos aí a honra esse ano de ir com uma nossa aluna karateca para um campeonato a nível aí internacional de karatê, né? Legal. Professor, inclusive, aqui de Apucarana, o Rogério Fagundes. Daí nós temos o alongamento, canto coral, musicalização, né? Então nós temos diversas áreas ali para realmente ofertar para a comunidade. E como que funciona, Marcelo, para a criança ingressar na ONG,
para ela começar a participar dessas atividades, criança e adulto, né, que no caso tem para melhor idade também. Isso. Como que funciona? Tem que fazer um cadastro? Como que é feito? Isso, a gente tem então hoje uma pré-reserva que a gente chama no site, né, que qualquer um tem acesso. Quem não tiver acesso, né, que acaba acontecendo às vezes não tem internet, pode estar indo né, na ONG que a gente faz por lá. É um cadastro bem rápido. E o que vai realmente chamar e efetivar essa pré-reserva são as vagas disponíveis. Né? Então, a gente tenta sempre chamar o maior número de pessoas possíveis. Né? Hoje, a gente, como eu falei, esse quantitativo de alunos atendidos, de beneficiários atendidos, mas eu tenho uma fila de espera de mais de 300 já. Meu Deus. Né? E a gente não consegue, infelizmente, atender todo mundo. Então, a gente tem alguns critérios aí de renda, né? Quando é encaminhado da rede, né? Às vezes uma solicitação do conselho tutelar, ou mesmo da rede, né? Socioassistencial. Então, a gente acaba priorizando essas vagas. Tem todo né? um crivo ali. Isso. Mas a gente também tem outras pessoas que fazem parte e que estão nessa fila e que foram atendidas que também não têm a Secretaria da Renda, passa a renda, né? E a gente entende que é uma oportunidade daquele que não tem a renda conviver com uma pessoa que tem uma renda um pouco né, melhor que a dele, e que isso, no final das contas, não vai impactar né, na troca de experiência, na troca de formação, na troca de entender né, o outro, talvez, como uma condição melhor, né? E isso a gente percebe que é muito salutar, né? Então, não dá para dizer, é só para quem não precisa, enfim. Então, a gente, claro, tem a prioridade, como eu falei, mas a gente também tem alguns alunos que não têm esse critério da renda, né? Que a renda passa ali um pouquinho do que é preconizado pelo governo, mas não deixa de ser atendido, porque, inclusive, a cultura é um direito de todo mundo, né? Claro. Um dos direitos fundamentais da nossa Constituição. Com certeza. E agora eu quero falar sobre um sonho realizado, né? Que é a sede própria da ONG. É verdade. A ONG que vem aí já desde os anos 2000, a gente está em 2022. E como que foi esse passo tão importante para a ONG, Marcelo? Quando que foi que vocês deram esse pontapé inicial? Como é que isso tem se desenrolado? Isso, falar isso para mim é um sonho, né? Porque todos, né? Até como a gente particular pensa numa casa, né? Pô, eu quero uma casa, eu quero construir, e você pensar uma sede, né? É muito, assim, complexo, inclusive, né? Mas lá em 2012, né, nós conseguimos um contato junto ao governo do estado, solicitamos, né, pleiteamos um terreno do estado do Paraná, conseguimos ter, então, o aval, né, lá em 2012, uma lei estadual que nos permitia usar esse terreno, só que nós não tínhamos como construir, né, então foi uma situação... Tem que ser uma coisinha de cada vez, Uma coisinha né? de cada vez, não tinha como ter recurso antes, porque a gente não tinha onde construir, né, então, e a gente tinha o terreno e, ao contrário, não tinha dinheiro para construção. Então a gente foi batalhando, ganhamos ali, tentamos inúmeros profissionais da arquitetura, né, os engenheiros, para conseguir um projeto gratuito, que você sabe, Sim, né, tem existe. custo, né, e daí com muito, assim, afinco, né, daqui e dali a gente conseguiu, então, o time aí de arquitetos e também o SV Martins de Arapongas, né, o Vitor também, que é um engenheiro, que doaram todo o trabalho, né, de planejamento, sentamos inúmeras vezes para poder pensar a construção, e daí sim, com o projeto, né, embaixo do braço, a gente saiu atrás de recursos, né? Então conseguimos recursos aí junto à Receita Federal, né, com a realização de bazares e também promoções, e conseguimos então startar a primeira etapa dessa construção, que ela é modular. Aonde? Ela fica na Rua Suiriri, esquina com a Marabu, numa área central de Arapongas, um terreno que tem quase 3 mil metros quadrados, um terreno de esquina, em frente à Clínica IGE, atrás do Hospital Santa Rita. Então, uma região muito valiosa, nobre, né, da cidade, ótima. Região central. Região central, né, todo mundo tem acesso. E então nós conseguimos essa autorização do Estado, né, tivemos algumas intercorrências no meio, mas ano passado, né, com a bênção de Deus, a gente conseguiu, e a luta, né, de toda a equipe, que não é fácil. Nós conseguimos a prorrogação por mais 20 anos, né, do Estado do Paraná, a autorização para construção, para continuar a construção, e assim nós estamos aí avançando, então, na sede hoje, então, sem pagar aluguel, graças a Deus aí. Até o primeiro mês que eu não paguei aluguel, eu falei, gente, esse mês não tem aluguel, né? Que bom! Que bom, era uma coisa que todo mês... Dá para investir em outra coisa. Justamente. E né, vocês, né, todos que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, sabe que para pagar aluguel é complicado. Às vezes um mês você tem, outro mês você não tem, tá na imobiliária, daí tem juros. Quando você trabalha com projeto social, gente, os desafios são inúmeros. Justamente. Eles só aumentam. Então, o primeiro mês que foi, no caso, julho do ano passado, que eu não precisei pagar aluguel, eu falei, meu
meu Deus, não tem aluguel para pagar mais, né? Graças a Deus. E daí, claro, a gente foi, né, aquilo que você falou. Até então a gente precisava de uma pedagoga, não tinha pedagoga, e, né, com esse valor que nós economizamos de aluguel, a gente conseguiu contratar a profissional, né, a pedagoga, a Camila, que está com a gente lá. Então, sobrou aqui, a gente já conseguiu investir ali, Entendi. né? Que era muito importante a gente ter, mas não tinha como ter. Sim. Né? A gente tinha que priorizar o aluguel, tinha que priorizar outras aquele coisas. trabalho né? de formiguinha, né? Vai de pouquinho até... Isso, conseguir justamente. juntar tudo. E estamos lá, então, na sede própria, né? Fica o convite de quem quiser conhecer, de quem quiser ajudar, saber mais, porque nós temos ainda a ampliação para continuar a fazer, né? Que compreende aí mais 10 salas de aulas. Agora a gente vai avançar mais uma etapa que nós conseguimos um recurso também da Justiça Federal, então a gente vai avançar com mais a construção de uma sala, cozinha, refeitório, a parte da limpeza, né, DML, e 2 banheiros com chuveiro, né, com acessibilidade. Mas fora isso, a gente tem ainda mais salas, né, um anfiteatro, enfim, toda a parte ali que a gente precisa avançar. Então, se alguém quiser, tiver interesse e puder nos ajudar, né, com mão de obra, com material, fazendo mais em conta, às vezes, né, um empresário que está nos assistindo, nos vendo aqui, pode, olha, eu tenho uma empresa de X, né, de material de construção, eu posso fazer um pouco mais em conta, ou de telhado, enfim, né, aquilo que puder, a gente agradece, porque é todo mundo fazendo um pouquinho, né, Aline? Todo mundo doando ali um pouquinho do seu trabalho, do dia a dia, por algo melhor, né, para a sociedade, para a comunidade. Né? Com certeza, e esse trabalho é fantástico, eu conheço já desde muito tempo, e por isso que eu fiz questão da gente encerrar o ano, encerrar essa temporada de 2022, falando desse trabalho tão importante. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem pessoal, Marcelo. Daquele mocinho que trabalhava lá na farmácia do Postinho, na Zona Sul, para o Marcelo hoje, o que fazer trabalho social, o que doar sua vida para isso mudou em você como um ser humano? Até a gente, antes de começar aqui, né, a conversa, a gente estava comentando que uma coisa se entrelaça, né? O Marcelo com o projeto com o Marcelo, né? Então eu não consigo. E já tentei, vou parar, não quero mais. Né? É o último ano. Mas não tem jeito, né? Tá dentro da gente. Não é porque só tem gente que faz, tem muita gente que faz melhor do que a gente, com certeza. Mas é porque faz parte. Acho que, respondendo a sua pergunta, é algo que acaba sendo canalizado e fica, né, dentro da gente, né? Então, fazendo você perceber que aquilo que você está fazendo, ação social, que hoje é um trabalho, é meu trabalho, é parte do meu trabalho também, tá mudando a vida de pessoas, né, tá interferindo na vida de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos, e que você pode fazer melhor, e que você pode pensar melhor, né, administrar melhor, produzir coisas melhores, né, da forma que lá atrás a gente não tinha esse pensamento, e que hoje a gente tem um outro pensamento. Sim, né, a experiência, né? A experiência, justamente, que no primeiro momento era um projeto para a comunidade ali, específica de uma, né, população da cidade, e hoje não, hoje é para toda a cidade. Né? Hoje a gente passa por diversas... Até para fora da cidade. Até para fora, e a gente passa assim, por diversas linguagens, enfim, e saber que você está ajudando, né, na formação de uma pessoa melhor, de um ser humano melhor, e a gente acaba se tornando também um ser humano melhor, né, respondendo também um pouquinho, acho que vem da sua pergunta, né, acho que então toda essa trajetória me fez um ser humano melhor, né, claro, me formei... Você já deve ter visto muita coisa. Sim. Ao longo dessa trajetória, né? E me formei, né, tenho uma outra área de atuação, né, hoje com a biomedicina, né, enfim, eu tenho todo... mais um trabalho além da arte vida, né, no dia a dia, mas de qualquer forma, como docente, mas de qualquer forma a arte vida ainda está no sangue, está na luta, né, e modifica a gente por dentro, né, para entender e poder ajudar as pessoas de uma forma melhor, né, aquelas pessoas que precisam. Legal. A gente está nessa época agora de chegando Natal, fim de ano, e geralmente essa época do ano é uma época que desperta na maioria das pessoas esse desejo de fazer algo por alguém, de querer ajudar alguém. Você aí ao longo dos seus muitos anos de trabalho social, que mensagem que você poderia deixar para essas pessoas que estão assistindo a gente agora, que de repente estão com vontade, mas não sabem por onde começar? O que você diria para essas pessoas que têm vontade de fazer algo, mas às vezes tem algum tipo de bloqueio, não sabe muito bem o que fazer? Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? A mensagem acho que realmente, se você tem essa vontade, o desejo, vai e faz. Né? Na área que você deseja, na área que você
mais tem afinidade. De repente eu não tenho uma afinidade na área, né, de educação, na área de cultura, mas eu tenho uma afinidade na causa animal, por exemplo. Né? Tem vários projetos que precisam de ajuda, que precisam, né, da ajuda para causa animal. Eu não tenho uma afinidade com isso nem com aquilo, mas eu tenho uma afinidade com, de repente, pacientes oncológicos. Então a gente tem uma série de projetos também na região que cuidam de pacientes oncológicos, né, da recuperação, da prevenção, da recuperação, enfim. Então, quer dizer, projetos tem, né, na área do esporte, na área da cultura, como é o nosso caso, na área de reabilitação, né, a gente tem diversos projetos também na região. Então, realmente tem que ter o pontapé inicial. Eu não quero doar dinheiro, você pode doar um material, você pode doar, né, fazer uma doação. Nós temos uma pessoa que ela não gosta de se identificar, mas todo mês ela compra 4 cestas básicas. Né, e ela vai e deixa lá pra gente, como ela sabe que a gente atende esse perfil, né, esse público que precisa, então, né, a doação dela é a cesta básica. Então ela vai, ela fala, olha, eu não posso comprar mais que isso, é o que eu posso comprar todo mês e é a minha doação que eu sei que vai chegar na mão de quem precisa. Né, então não precisa ser dinheiro, né, pode ser já um produto final, nesse caso que eu, né, disse ali, a cesta básica. Teve uma outra situação ano passado que a gente conseguiu uma doação de um grupo de amigos da pedalada, né? E eles se reuniram, fizeram um evento, e com o dinheiro do evento compraram fraldas. E daí a gente recebeu essas fraldas e repassou para as famílias que precisavam dessas fraldas. Né? Então, não é somente ali a doação, né, em dinheiro, em espécie, mas você pode doar um produto, algo que esteja... Doar o tempo também, como voluntário, o tempo, né? Justamente. No nosso caso, as ações, como eu falei, né, os professores são remunerados, então a gente não tem ali a questão do trabalho voluntário diário, digamos assim. Mas nós temos eventos, né? Então, quando tiver evento, eu posso ajudar numa macarronada, numa pizzada, né? Eu posso ajudar a vender, eu posso ajudar a produzir, eu posso ajudar a divulgar, né? De repente eu tenho uma agência de marketing, enfim, eu posso ajudar a divulgar aquele evento. Então, existe, né, uma série de possibilidades, né? Só basta querer e dar o pontapé inicial. Né? Começar. Esse é o recado. Isso, começar. Tem uma frase, eu já trabalhei muito com projeto social também, tem uma frase que sempre me inspirou muito, é que você faça agora o que você pode com o que você tem. Porque justamente, se você ficar esperando o momento ideal nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Então faça o que você pode com o que você tem agora. Justamente, esse, além de, né, você vai ver, é gratificante, né, é prazeroso você saber que você está ajudando, que você pode mudar, né, uma vida ali, algo que às vezes a gente não tem nem dimensão, né? Por exemplo, com essa doação que eu citei que nós recebemos da Nestlé, em parceria com a Ação da Cidadania, veio um leite. Até não vou saber dizer qual é o leite agora, a marca, né, da Nestlé, desse leite, mas é um leite que ele é feito não é feito, né, comumente, da forma que a gente vê. Ele é feito de vegetal. É um leite, né, especial. É um leite caro, inclusive, acho que é quase R$50 ali a lata. E a gente divulgou, né, não vieram muitos, inclusive, mas tinha uma quantidade ali para doação, e a gente divulgou e apareceu uma família, né, que assim, você vendo a foto, né, da criança, a gente, né, se arrepia todo, porque é uma criança debilitada, e que só pode usar aquele leite, né, não tem como usar outro tipo de leite, tem que ser aquele leite, e que às vezes não tem, está em falta, ou não tem dinheiro para comprar, né, ou às vezes nem está em falta, mas não tem dinheiro para comprar, e a gente conseguiu, né, passamos lá todas as latas ali para essa família. Então, olha só, uma coisa que veio lá da ponta, né, da Ação da Cidadania, da Nestlé, que chegou aqui e que, né, no primeiro momento a gente nem sabia como que a gente ia atender, e tinha uma família precisando. E é uma situação, né, dessa criança já quase adolescente de estar acamado, então é uma situação bem vulnerável de saúde e que realmente ele só precisa tomar esse tipo de leite, não tem condições de ser outro. E a gente conseguiu ajudar. Né? Então, é muito importante. E daí quando eu vi ali a foto e, né, vi que a família ficou... Claro, a gente não expôs isso nas redes sociais, mas né, que a família ficou assim agradecida. Eu falei, bom, não tem preço. Né? Então, eu trago um pouquinho dessa experiência para motivar você que está aí do lado, às vezes pensando em querer fazer e, né, podendo pensar em dar esse pontapé inicial, como a Aline comentou, que é só começar.
É isso aí. Deixa pra gente, então, o site, redes sociais, telefone, tudo que você puder divulgar aí, para quem quiser ajudar de alguma forma a ONG. Isso. Nas redes sociais vocês vão nos localizar, no, tanto o Insta quanto o Facebook, né? Então, ONG Arte Vida, no caso do Insta, né? @ONG Arte Vida. O site é www.arteevida.org.br e no site também você consegue acessar as redes sociais. E o telefone, para caso... se você quiser fazer contato, saber mais, é o 43 356 12 55. Tá certo, Marcelo. E no site também tem o WhatsApp. Né? Então, se também quiser mandar uma mensagem... Mais fácil. É, mais fácil. Então, pode nos contactar pelo WhatsApp que está lá no site também. Joia. Marcelo, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu espero que com esse nosso bate-papo a gente tenha inspirado aí muita gente a se doar um pouquinho pelo próximo também. Sim, justamente. Eu que agradeço novamente, Alina, pelo espaço aqui da TN, que é sempre parceira da gente, né? Sempre que pode veicula informações, notícias, né? Os eventos. Então, estar aqui no papo, né? Conversando contigo aqui, TN, o Papo TN, pra gente é muito importante divulgar o nosso trabalho, falar sobre mim, mas falar sobre a Arte Vida também. Exatamente, então, porque as duas coisas são quase a mesma coisa. São quase a mesma coisa. Então, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez o convite e a gente está à disposição de vocês. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu quero agradecer você também que está aí acompanhando a gente até agora. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente, com esse programa, hoje a gente está encerrando a temporada 2022. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aí ao longo desses domingos, dessas tardes de domingo, aqui pelo TN Online, pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, né? Acompanhando aqui as entrevistas, conhecendo pessoas interessantes, projetos interessantes, histórias, né, inspiradoras. Eu espero realmente que o Papo TN tenha trazido, né, muitas histórias inspiradoras para você ao longo do ano de 2022. Eu me despeço sempre agradecendo os parceiros aqui do Papo TN, ao Salão Bela Imagem, a Eliane e a toda a equipe, Salão Bela Imagem que fica lá em Arapongas e sempre cuidam de mim com muito carinho aqui para as gravações do programa. Muito obrigada pela parceria ao longo do ano mais uma vez, viu? E agradecer também a belíssima Apucarana, a loja que fica na Avenida Curitiba, aqui bem pertinho da Praça Rui Barbosa, onde você encontra tudo o que você precisa em moda masculina, feminina e acessórios. A belíssima é parceira aqui do TN Online, sempre responsável pelos figurinos utilizados aqui para a apresentação do Papo TN. Por essa parceria aqui ao longo do ano também, muito obrigada, viu? A Cleide e a toda a equipe de vendedoras da belíssima Apucarana. Obrigada mais uma vez a todos, desejo a todos um ótimo final de ano, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo e em 2023 estaremos de volta com mais uma temporada do Papo TN. Tchau, tchau, gente!